Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, como sempre, sejam muito bem-vindos ao Nova Consumer Podcast, um programa de conversas informais sobre direito do consumo. Hoje, por sugestão de um ouvinte, trazemos um episódio totalmente dedicado à inteligência artificial. À conversa temos connosco Paula Ribeiro Alves, jurista e investigadora sobre os temas da inteligência artificial, Big Data e privacidade, no âmbito de doutoramento em Global Studies da Nova. É docente em cursos de pós-graduação em Direito na Nova School of Law e na FEDU. Trabalha ainda na área da supervisão da publicidade e comercialização à distância, tendo já diversas obras publicadas. É também investigadora no Nova Consumer Lab. O meu nome é Ana Jorge Teixeira, jornalista na Nova Consumer Lab, e farei esta entrevista com Maria Miguel Oliveira, assessora jurídica do Nova Consumer Lab. Já sabem, podem seguir-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook. Podem também fazer como os outros ouvintes e enviar-nos dúvidas ou sugestões para o e-mail novaconsumeraLab@novalaw.unl.pt. Paula, muito obrigada pela pronta disponibilidade para conversar connosco hoje. Além de seres para nós uma referência no tema, temos um especial carinho pela tua amabilidade enquanto nossa colega. Temos muita curiosidade em saber como é que surge o interesse pelo tema da inteligência artificial. Muito obrigada pelo convite. É para mim uma honra terem pensado em mim quando surgiu a sugestão de se falar em inteligência artificial. Surgiu, como quase tudo, por acaso. Embora já seja a minha apetência por coisas novas, faz parte da minha personalidade. E quando fiz o mestrado, já fiz a minha tese de mestrado, já é sobre o contrato eletrónico celebrado através da internet e por telefone. O que em 2007 era realmente muito novo. E portanto esta apetência por coisas novas é algo que me é natural. Primeiro a Big Data. Eu vou-lhe chamar Big Data porque acho que o tema já está um bocadinho recebido em português, e isso é uma das dificuldades que nós temos nesta área, é que não temos terminologia portuguesa e por vezes nem sequer inglesa, porque as coisas são tão novas que primeiro aparece a coisa e depois aparece o nome. Portanto, primeiro começou com a Big Data, com a investigação porque o que impressionava era o volume de informação, e depois passou-se para ficarmos impressionados com a análise, e então a análise é a inteligência artificial. E tudo isto surgiu quando eu procurei um doutoramento diferente. Não queria continuar eu sou jurista, sou mestre em Direito, e queria abrir o leque da investigação, e então apareceu-me à frente um programa de doutoramento que tinha 8 disciplinas. Uau! Não vamos fazer por menos, não é? Claro. Quer dizer, em vez de uma, vamos para 8. Pronto, e tinha realmente 8 disciplinas, era o primeiro ano que havia aquele doutoramento, e tinha realmente pessoas absolutamente extraordinárias. Tinha a área de economia, da saúde, do direito. No direito, por exemplo, era na altura presidente da faculdade, a professora Teresa Beleza, e portanto foi aí que nos foi lançado um desafio, que era tentar investigar um mesmo tema pela perspectiva das várias disciplinas. Pronto, e começou-me a surgir este tema. Fizemos 8 trabalhos, por exemplo, em sustentabilidade. Eu sei que a sustentabilidade é-te muito querida. Sim, sem dúvida. Por exemplo, na sustentabilidade estudei a gamification, também era uma coisa que era muito nova na altura, mas que ajuda, que é o tornar lúdico, tornar processos lúdicos, e, por exemplo, ajudava a poupar eletricidade, porque as pessoas competiam para poupar eletricidade. Portanto, foi isso. Essencialmente, estudei de várias perspectivas a digitalização do mundo
E depois, quando foi preciso escolher o tema, então centrei-me, tinha que ser multidisciplinar, e portanto centrei-me no direito, na privacidade, enfim, que traz questões de filosofia, de ética, e estudei, depois afastei-me um bocadinho disso, a área da saúde, onde a questão era especialmente sensível. Essencialmente é isto. Nesta altura, o meu principal foco de investigação tem a ver com o consentimento. E o consentimento tem tudo a ver com a inteligência artificial, e tem tudo a ver com o direito, e tem tudo a ver com uma ficção. Porque online nós temos consciência que a maior parte dos consentimentos que damos são inconscientes. Eu nem diria que são não completos, não, são mesmo inconscientes. Nós vamos carregando porque queremos passar à frente. A professora Margarida Lima Rego tem até um texto relativamente recente que chamou Manifesto, em que vem abordar precisamente este tema e vem, de algum modo, desvalorizar os consentimentos que assim são dados no âmbito da celebração dos contratos e que depois os condicionam. Claro. E a inteligência artificial tem vindo a instalar-se cada vez mais na nossa vida cotidiana, na maior parte das vezes sem sequer nos apercebermos. Quais são os benefícios e, consequentemente, os perigos que a inteligência artificial traz? A inteligência artificial, hoje em dia, eu diria que está subjacente a tudo. E, se calhar, o principal perigo é que nós não temos consciência disso. Portanto, nós utilizamos os objetos, utilizamos as aplicações, utilizamos a televisão, utilizamos o telemóvel, em primeiro lugar, devia ter começado por aqui, utilizamos o telemóvel, não é? Há quem diga já, há autores que defendem que o telemóvel é já parte de nós, portanto é uma extensão, precisamente, é uma extensão do ser humano. E usamos tudo isso, e subjacente a tudo isso está a inteligência artificial, e nós não nos apercebemos. A minha preocupação principal tem a ver com a exposição, portanto é mais por aí que eu vejo, eu sempre tenho uma visão um bocadinho enviesada do que são os perigos, porque é por aí que principalmente tomo deles consciência. Em relação aos benefícios, acho que eles são evidentes, portanto, são todas aquelas coisas que nós gostamos, dar ordens de voz ao telefone e à televisão e a tudo, não é? De um modo geral, agora vamos dando ordens aos eletrodomésticos como se eles fossem pessoas. O Google Maps não teria conseguido chegar aqui e ainda não dissemos que estamos ao vivo, não é? Que é verdade, ainda nesta época é uma coisa rara e muito preciosa. Eu não teria chegado, se calhar, com tanta facilidade se não tivesse o Google Maps. As apps para tudo. Tudo isso são benefícios. Isto é, a nossa vida é extremamente facilitada por causa da inteligência artificial. As cidades inteligentes ajudam-nos. Qual é o reverso da medalha? É que nós estamos completamente transparentes e vulneráveis. Porque tudo aquilo que nós fazemos numa sociedade como esta, industrializada, em grandes cidades, embora isto seja um fenómeno global, tudo o que nós fazemos é registado, cria dados, cria informação e como nós sabemos já enfim, até dos filmes e dos livros muito antigos, tudo o que se disser pode ser usado contra nós. Portanto, tudo o que se fizer
pode e vai, se for preciso, ser usado contra nós. Portanto, isto é uma preocupação. E eu fiquei mais aflita quando pensei, quando li um artigo, e neste caso um artigo de notícia, não um artigo científico. Houve duas situações que me preocuparam. Uma serviu como impulso para estudar a privacidade. E a outra foi um momento de espanto. Enfim, começando pela primeira, muito rapidamente, havia uma exposição minúscula sobre a Anne Frank na Faculdade de Letras. E nessa exposição tinha uma fotografia sobre uma fotografia do registro manual, manuscrito, uma folha do registro manuscrito em que os nazis tinham feito para a solução final. Era uma lista de nomes escritos à mão. E aquilo foi um trigger, porque eu olhei para aquilo e pensei, se fosse hoje, sabiam onde estava cada uma destas pessoas, estava geolocalizável e era imediatamente suscetível de ser encontrada e apanhada. E eu pensei, isto não pode ser. Hiperventilei um bocadinho. Foi o gatilho. E foi o gatilho. Foi o gatilho para a privacidade, para a parte da privacidade. Em relação ao que nós não temos consciência, qual é o eletrodoméstico, assim, mais sem saborão que nós temos em casa? A televisão? Não. Não, a televisão... É muito básico, não é? Não, a televisão é muito emocionante, porque a televisão apresenta imagens. Okay. A televisão, claro que depois, por exemplo, houve um projeto de uma marca de televisões aqui há uns anos, eu ouvi o professor engenheiro Paulo Veríssimo, aqui há uns tempos, tinha participado num projeto em que se estava a fazer essa televisão, que depois teve que ser descontinuado porque ouvia as conversas. Portanto, a ideia era dar comandos de voz, não é? Isto já na pré-história, para aí em 2015 Sim, aqui estamos a falar sempre pré-história, 2014 é pré-história, não é? Certo. Portanto, estamos a falar de um período de 5 anos em que tudo aconteceu. E então foi descontinuado, porque nessa altura acharam que era, enfim, que não era aceitável que uma televisão, só porque recebia comandos de voz, ouvisse, registasse, gravasse tudo o que era dito em casa. Que horror, sim. Mas agora não, já é normal, agora já não se acha que isso seja uma coisa estranha. Não. Não, ok. Então, Eu ajudo. Máquina, para ver se concordamos. Máquina de lavar roupa, tem algum interesse? Para mim tem, que não tem que lavar à mão. Ok. Do ponto de vista de registro de dados, do ponto de vista de saber coisas sobre o utilizador. À partida não, pelo menos assim as mais básicas, não sei se já estamos no nível em que é possível... Uma menos básica, vamos admitir uma menos básica que tenha inteligência artificial incorporada, não é? A tal internet das coisas. As coisas agora vão tendo internet e são tão mais smart quanto mais estejam ligadas à internet. Então, admitindo que dava para, sei lá, programar a hora em que começava a funcionar. Aí já será um eventual dado. Pois, isso seria. Mas então vamos imaginar o seguinte, que era essa a notícia. Vamos imaginar uma máquina da louça efetivamente smart, isto é, carregada de internet, certo? E então, a pessoa põe lá a roupa, certo? Normalmente. Portanto, faz o que normalmente faz com uma máquina normal. Então vamos lá pensar, e a máquina tem sensores que detectam tudo, porque nós precisamos de saber se aquilo, se o escuro lava com o escuro, se o claro lava com o claro, se uma série de coisas, não é? Que se lê nas etiquetas, aquilo dá para ler a etiqueta, enfim, tudo normal dos objetos espertos. Então vamos lá pensar o que é que a máquina pode saber. Então a máquina pode saber, estamos a falar de uma máquina de lavar roupa, ok? Não estamos a falar de tecnologia de ponta da NASA. Máquina de lavar roupa, certo? Então, pode saber o quê? Pode saber o nível social, pelo tipo de tecidos,
pelo tipo de marcas, depende do que conseguir ler. Tecidos, marcas, é suficiente para saber a classe social. Pode saber o género das pessoas da casa, certo? Pode saber quantas são. Pode saber se tem empregada doméstica ou não, porque a maneira de pôr a roupa é completamente diferente se for posta pela empregada doméstica ou se for posta pelos próprios. Enfim, e já chega, digo eu, se calhar já é um bocadinho de informação. Mas pode saber ainda mais coisas. Portanto, se nós formos aprofundar, se nós formos ver o que é que destas informações é possível inferir, então pode saber realmente muita coisa. Se estiver ligada pela internet, por exemplo, à marca, que depois, nós quando compramos e quando instalamos a aplicação, autorizamos a que facultasse os dados a toda a gente, ao mundo, não é? Em geral, então isso significa que esses dados podem estar em todo o lado. Fora outros. Por exemplo, toda a gente ouviu falar da situação, enfim, que é um escândalo global do papel da Cambridge Analytica na eventual eleição. Não é na eventual, a eleição não foi eventual, a participação é que também parece não ter sido, mas vamos deixar em aberto, do Trump nas últimas eleições. E há um paper que está na base do processo de como é que isso funciona, de um investigador que se chama Konsalik e que fez um inquérito no campus. Normalmente estas coisas começam nos campos, não é? Os estudantes têm muita apetência para serem cobaias neste género de testes. Na América até costumam receber. E então eles fizeram um inquérito e pediram às pessoas se podiam, não era exatamente um inquérito, pediam autorização às pessoas para acederem aos likes que as pessoas faziam no Facebook, ok? E então os resultados são absolutamente incríveis, porque com X likes, vamos imaginar 12, conseguia saber imensa coisa, com 25, muito mais coisas, com 68 likes no Facebook, 68 likes no Facebook, conseguia saber tudo sobre a pessoa. Tudo, orientação sexual, religião, género, tudo quanto é informação sensível, tudo quanto está protegido por tudo quanto é legislação, em todos os tratados, em todas as constituições, com 68 likes no Facebook, conseguia-se estabelecer um perfil da pessoa que determinava tudo isso e determinava também as opções políticas. Claro. E foi assim que se conseguiu, a eleição estava renhida, e então não é difícil, basta identificar, estabelecer perfis dos indecisos e enviar propaganda política, fake news, informações, podem ser verdadeiras, não precisam de ser falsas, podem ser verdadeiras, são aquelas que a pessoa quer ouvir. Uma pessoa que é extremamente avessa, por exemplo, à imigração, então basta enviar afirmações do candidato em que se propõem implementar medidas que limitem a migração. Se a pessoa é especialmente defensora das liberdades, por exemplo, do casamento entre homossexuais, então é enviar informação que... E a pessoa continua a viver numa bolha, não é? Porque nunca permite que entre nada que seja contra a sua própria opinião e, portanto, acredita que o mundo é aquela bolha em que... Precisamente. A bolha dos likes, mas o mundo não é assim, não é? Sim, a bolha dos likes, e neste caso em concreto, que o candidato presidencial vai preservar a bolha, aquela sua específica bolha dos likes. Ele está lá
precisamente para fazer aquela quantidade de coisas que a pessoa gosta. Exato. E terá sido assim que terá havido uma forte influência personalizada de informação que foi canalizada para essas pessoas porque se tinha o perfil delas. Pois. Naturalmente que isto no âmbito do direito do consumo, por exemplo, tem uma relevância extraordinária em termos de publicidade. Claro. Não é? Tal Todos qual. temos a experiência de que estamos a fazer pesquisas de uma coisa qualquer e quando vamos enviar um e-mail aparecem-nos Artigos anúncios ou sim. quando continuamos a pesquisar aparecem-nos anúncios. Portanto, eu diria que esse é um perigo. Há um perigo um bocadinho maior que me assusta bastante, que me faz confusão. Mais do que assusta, faz-me confusão, que é tudo isto está na mão de grandes empresas tecnológicas. E se isto para? E se o acesso é cortado? Se nós pensarmos toda a nossa vida passa, toda a nossa, enfim, obviamente não é toda a nossa vida, mas as contas bancárias, os pagamentos, os modos a comunicação, tudo isso passa pela internet. Tantos negócios até que são construídos puramente online. Negócios completamente online. E se isso para? É uma coisa um bocadinho assustadora. É o que nos leva um bocadinho à próxima questão. Já agora só uma curiosidade. Há pessoas que são muito visionárias. Há um conto de um inglês chamado Foster, que se chama precisamente Quando a Máquina Para. Ele está disponível no original na internet e é de 1909 e trata precisamente isto. Portanto, é uma sociedade completamente tecnológica e a máquina para. E ninguém sabe quem é, de repente. É pior do que isso. Então. Leiam. Ok, exato. Está disponível online. Leiam. Okay. Agora fiquei curiosa. Fiquem. É mesmo vale a pena. The Machine, o título no original é The Machine Stops. Foster. E então poderíamos estar diante da primeira era da ditadura digital? Pois podemos. E mais do que podemos, provavelmente estamos mesmo. E aqui, enfim, vamos assumir que ditadura, quando estamos a falar de ditadura, estamos a falar de um regime autoritário, não é? E quando estamos a falar de digital, estamos a falar em funcionar na internet, não é? Vamos assumir estes conceitos. Aqui eu acho que nós podemos ver isto por duas perspectivas diferentes. Por um lado, pelo ponto de vista do próprio Estado. Uma ditadura, no verdadeiro e jurídico sentido do termo, digital. Então aí vamos falar do quê? Da China, não é? Vamos falar da China e vamos falar de um programa que não sei se conhecem, que é o sistema de crédito social chinês. Este programa também tem a ver com o crédito ao consumo, nos finalmente. Este programa foi divulgado e é interessante porque foi de um modo completamente transparente divulgado pelo governo chinês e está a terminar. Decorreu entre 2014 e 2020 e então o objetivo era que toda a vida de todas as pessoas, de todos os cidadãos chineses, estivesse digitalizada. Portanto, foram instaladas milhões de câmaras por todo o país que faziam reconhecimento facial a um nível tão eficaz que reconheciam mais do que um humano é capaz de reconhecer. Portanto, imagens, por exemplo, desfocadas, mesmo assim conseguiam reconhecer. E portanto, este sistema, o Estado conseguia por si só fazer uma parte, mas pequena,
e fez parcerias com as grandes tecnológicas, as Big Tech chinesas, que são, a China não tem, proíbe, não é? Que as ocidentais lá entrem, mas tem uns espelhos das nossas Big Tech, das nossas ocidentais, e com a colaboração das principais, e com a autorização, com o consentimento, claro, e sempre, dos cidadãos, o sistema foi implementado. E então havia uma quantidade de pontos à cabeça, que todos os cidadãos tinham, e se cometiam ações que eram desvalorizadas, eram-lhes retirados pontos, se cometiam boas ações, eram-lhes acrescentados pontos. Más ações, portanto, que retiravam pontos, maus comportamentos, podia ser, por exemplo, não visitar os parentes mais velhos, por exemplo, espalhar rumores na internet, fazer batota em jogos online, portanto, isto retirava pontos. O que é que dava pontos? Por exemplo, ser caridoso, enfim, de um modo geral, ajudar quem precisava, dizer bem do governo. Pois claro. Dava pontos, sim senhora. E depois as pessoas eram classificadas. E com base na classificação que tinham, se a classificação era negativa, havia uma série de direitos que lhes eram vedados e uma série de atividades a que deixavam de ter acesso, nomeadamente acesso a transportes, avião e comboio. Em 2018 houve mais de 17 milhões de situações em que as pessoas foram impedidas de comprar bilhete de avião e mais de 5 milhões que foram impedidas de comprar bilhete de comboio. Os filhos não tinham acesso, deixavam de ter acesso ao ensino, as pessoas não tinham acesso aos hospitais, portanto, isto com scores, quando o score era baixo. Quando o score era alto, por exemplo, tinham mais acesso ao crédito, por exemplo, ao consumo, ao crédito, ao verdadeiro, aquilo a que nós conhecemos como crédito, não este crédito social. Até aqui, enfim, estamos arrepiados, certo? Certo. Mas os chineses não. Os chineses, em 80%, e o estudo é feito pela Universidade de Berlim, portanto, não é feito pela China, enfim, não tem o handicap da eventual propaganda que poderia ter. É feito pela Universidade de Berlim. 80% dos chineses estão de acordo com este sistema, acham muitíssimo bem. E, portanto, isto é uma ditadura, diria eu, respondendo à pergunta, uma ditadura clássica, não é? Na medida em que a China é um Estado de partido único, e, portanto, penso que não há dúvidas do ponto de vista da ciência política e do direito constitucional de que é uma ditadura. Portanto, temos um Estado que é uma ditadura digital. Com essa resposta já me tinha esquecido qual é que era a pergunta. A pergunta é esta. Agora, pronto, mas isso é lá na China, certo? Claro. Aquilo é longe. Nunca vai chegar aqui, é como Não, nunca vai chegar aqui. Vai. Pois. Já chegou. E chegou porquê? Na minha opinião, porque se nós desapaixonadamente olharmos para a realidade, nós vamos ver que uma parte substancial do poder efetivo está nas mãos das Big Tech, das grandes empresas tecnológicas. São as mais ricas do mundo. Há empresas, enfim, não vale a pena referir nomes, todos sabemos quais são. Há empresas que têm valor superior ao PIB de uma parte substancial dos países do mundo. Essas empresas têm a matéria-prima, digamos assim, que tem vindo a ser cada vez mais aceita como considerada uma das mais, não vamos ser radicais, uma das mais valiosas
no século XXI, que é a informação. O que vem até contrariar aquela ideia de que há uns anos dizia que a internet viria democratizar o mundo em geral e, no entanto, está a ocorrer precisamente o oposto, com estes monopólios de informação, que ter internet hoje não nos permite nada, nem de acumulação de dados, nem coisa nenhuma. A democratização, de algum modo, eu diria que ocorre porque muito mais pessoas têm acesso a muito mais serviços que de outro modo provavelmente não teriam. E se isso é relevante aqui, a minha investigação é em Global Studies, portanto é a globalização, o enquadramento é a globalização. Quando nós pensamos em termos globais, isso tem uma grande relevância. Por exemplo, nos países, enfim, deixou de haver aqui há uns tempos países subdesenvolvidos. Passou a haver só países em desenvolvimento ou desenvolvidos. Portanto, nos países em desenvolvimento, às vezes lento, nos países, às vezes para trás, mas pronto, nesses países, por exemplo, não há possibilidade, as pessoas não têm a possibilidade de aceder a um banco, portanto, não têm, por exemplo, a possibilidade de ter serviços bancários. E com a internet, com um telefone que nem sequer precisa de ser especialmente smart, conseguem fazer pagamentos. E isto é uma coisa extremamente importante. Democratização neste sentido, democratização no sentido de que passou a haver mais acesso, mas passou a haver mais acesso. Sim. E, por exemplo, uma coisa que eu achei linda foi uma imagem linda de um burro com 2 painéis solares, algures em África, sim, e então era para carregar os telemóveis. E o centro das aldeias, que de antes tinha a ver com religião, normalmente, não é? Hoje é o posto de carregamento dos telemóveis, porque não há energia, não é? Portanto, normalmente é energia solar, o que seja. E isso permite, isto é, ter a internet na mão, permite ter acesso não só à informação, como, por exemplo, se calhar a escola que não tinham, como permite democratiza efetivamente uma série de coisas. Agora, o que se tem verificado, e os estudos são absolutamente avassaladores e demolidores, é que, nesse aspecto em concreto, é que o fosso entre, em termos de riqueza, entre os obscenamente ricos e os democraticamente pobres, ou não democraticamente, enfim, mas o fosso entre os ricos e os pobres é muito grande. Há mais classe média, mas a diferença vai se acentuando. E isto vai ser muito importante depois noutros aspectos que têm especificamente a ver com o homem e a inteligência artificial. Portanto, aqui no Ocidente, eu diria que há esta concentração efetiva de poder, às vezes até de coisas, de poderes que são especificamente soberanos. Por exemplo, a emissão de moeda. As moedas virtuais, correu mal a Libra do Facebook, mas quer dizer, há milhares de moedas virtuais. Milhares de moedas virtuais. Por natureza, o poder de cunhar a moeda é um poder do Estado, é um poder que no feudalismo o rei entregava com grandes cautelas aos senhores feudais. Portanto, há poderes que são características. A administração da justiça estão a ser diluídos. Mesmo na administração da justiça, não é? Que é o poder judicial, divisão. Mesmo na administração da justiça começa a haver, e especificamente em relação à inteligência artificial, começa a haver uma utilização bastante intensa de inteligência artificial, o que em sistemas como o nosso tem relevância, mas, por exemplo, em sistemas com base nos precedentes tem uma relevância ainda maior, porque a inteligência artificial tem uma capacidade de pesquisar
que que os seres humanos não têm. Há um estudo que faz uma competição entre advogados altamente especializados em contratos e o objetivo é procurar em cláusulas abusivas em contratos e inteligência artificial. E atenção que isto não é da pré-história, portanto 2010 a 2014 ou 15, que é a pré-história, portanto é um bocadinho mais tarde. E a inteligência artificial. Portanto, os mais especializadíssimos e a inteligência artificial. E na maior parte dos itens, a inteligência artificial ganhou. Sério? Claro, não come, não dorme, não para, não vai beber café e, estabelecidos os critérios, corre com imensa rapidez. Pois. Informação, volumes de informação absolutamente descomunais. E então a engenharia genética, a aprendizagem automática, a robótica e o blockchain, ser pessoa no século XXI já não é uma mais-valia? Pois. A pergunta Pois. que se impunha. Eu diria que a pessoa, no século XXI, a pessoa como nós a conhecemos vai deixar de existir. Aqui entra a tal questão entre os que têm, efetivamente, poder económico e os que não têm. Em relação aos que não têm, se calhar as coisas vão continuar na mesma durante mais algum tempo. Em relação aos que têm, o que vai haver é um bocadinho a substituição de peças. Há autores que escrevem muito bem sobre isto. Um deles é o sebejamente conhecido Yuval Harari, que a seguir ao Sapiens, não é? Que é sobre história. Ele é um historiador que agora anda metido na biologia. Ele é incrível, eu não me canso. É absolutamente incrível. E no Homo Deus, então mostra com muita clareza aquilo a que ele chama, e depois volta a chamar nas 21 lições para o século XXI, biotecnologia. Portanto, a biotecnologia é a interseção entre a tecnologia e a vida, não é? E o ser humano, neste caso que estamos a falar. E, portanto, esta integração vai ser cada vez maior. Por exemplo, há empresas já em que os trabalhadores, voluntariamente, certamente, e com consentimento, enfim, que será ótimo, põem um chip e com o chip acionam as fotocopiadoras, as portas onde têm que entrar, as máquinas com que têm que trabalhar, e têm o chip integrado, não é? Inserido debaixo da pele. O que é que eu queria aqui dizer? Isto é sempre por bem. É sempre por bem. Está sempre mascarado. As razões são sempre boas. É sempre para ser prático. Isto é prático. A pessoa, em vez de andar com o cartão, que não se lembra, que não o põe ao pescoço, ou depois deixa não sei onde, e depois aquilo não funciona, a máquina não funciona, não é? É prático. Ou a leitura da íris, ou o que seja, a impressão digital, é prático. A utilização destes sistemas facilitam a vida das pessoas. Toda a tecnologia é feita para facilitar, ou quase toda, de um modo geral, é feita para facilitar a vida das pessoas. E por isso as pessoas aderem com tanto entusiasmo. Mas há depois sempre o reverso da medalha. E pronto, e nós temos que estar atentos para tentar diminuir o mais possível os impactos nesse reverso da medalha. Aqui, em relação a este assunto, eu tenho que referir uma coisa absolutamente fascinante. O problema é que esta investigação é muito fascinante e o desenvolvimento é rapidíssimo e à medida que o desenvolvimento, com uma rapidez alucinante, ocorre, há áreas novas que nós temos
que temos que estudar, temos que ir aprender. E o desenvolvimento da inteligência artificial tem vindo a ocorrer em paralelo com o desenvolvimento das neurociências. Isto é, a inteligência artificial tenta, de algum modo, reproduzir o que é o cérebro humano, e para isso é preciso saber mais sobre o cérebro humano. Temos, por exemplo, os nossos Damásios, não é? O António e a Ana Damásio a estudar profundamente a consciência, o cérebro, mas especificamente aspectos relacionados com o modo como funciona, como o cérebro funciona, e com aquilo, por exemplo, a consciência, que se diz que os computadores, que os sistemas de inteligência artificial ainda não têm. E então, do lado da inteligência artificial, vamos, e estamos a falar dos últimos, se calhar, 5 anos, vamos cada vez evoluindo. Enfim, não há um termo muito bom, chama-se machine learning normalmente, a tradução para português é aprendizagem mecânica, enfim, não é muito bonito, pelo menos. Mas cada vez tem sido mais no sentido de se criarem redes neurais parecidas, semelhantes, aproximadas às do cérebro humano. E interligadas. Depois vem... já estamos agora num ponto, isto é relativamente recente, 2, 3 anos, tem evoluído, como tudo nesta área, muito, muito, muito rapidamente, mas estamos na interligação dos interfaces cérebro-computador, ou cérebro-sistemas de inteligência artificial. Por exemplo, eu tenho um blog em que vou pondo e vou comentando e vou escrevendo artigos de opinião sobre estas coisas que me vão aparecendo. E a dada altura apareceu uma notícia que eu achei extraordinária, que era sobre um estudo que estava a ser feito e que tinha em vista conseguir colocar células vivas de cérebro da abelha dentro de um chip de computador. E até a imagem de fundo do blog reproduz, pelo menos era a imagem que na notícia havia, para reproduzir esta ideia. E porquê que isto ia acontecer? Porquê que queriam fazer isto? Porque as abelhas têm o sentido do olfato muito apurado. E aquele chip era para pôr num drone que ia tentar encontrar minas e armas. E então o sentido apurado do olfato da abelha ia potenciar incrivelmente a possibilidade de... a eficácia, digamos assim. E que tal? Do drone. Portanto, nesse sentido de serem inseridos, portanto, que tal está a evoluir e que tal, quais são as últimas notícias que eu tenha? São que estamos claro, nós humanos. Nós humanos, exatamente, nós humanos estão a conseguir que haja comunicação entre os neurónios artificiais e os neurónios biológicos. Portanto, é nisto que estamos. Uau! É muito. E isto foi muito impulsionado, e eu acho isto muito bonito. Isto foi muito impulsionado porque, se bem se recordam, um dos maiores cientistas da atualidade, o Stephen Hawking, tinha, desde muito cedo, uma impossibilidade de comunicar. Mas tinha o cérebro a funcionar na plenitude. E o mundo queria ouvi-lo. Então, muito do desenvolvimento científico do interface computador, máquina, cérebro, eu julgo que aparece, pelo menos uma parte, aparece muito relacionada com o desejo que a humanidade tinha,
porque ele infelizmente morreu há pouco tempo, de ouvir, de conseguir rapidamente ouvir e perceber o que é que um cientista tão extraordinário tinha para dizer. Eu acho que era isto em relação em relação, enfim, ao... Há bocadinho dizias que, portanto, que era uma vantagem o facto de as máquinas ou a inteligência artificial virem melhorar a nossa vida, ou pelo menos facilitar a nossa vida em termos de certas tarefas que para nós não são interessantes. Sim. Mas será que não... Esta pergunta está assim um bocadinho aqui fora do Sim. guião, mas será que nós não estamos a caminhar para uma sociedade entediada? Porque tudo é fácil, tudo aparece feito. Eu acho que estamos. E nós vamos fazer o quê? Sim, eu acho que estamos. Essa questão em princípio não se coloca porque eu digo isto porque, por exemplo, certas... claro que as atividades criativas à partida vão manter-se, não é? Porque tu estás Sim, eu percebo. Tu estás a colocar, eu penso, se bem percebi, tu estás a colocar a questão do ponto de vista do trabalho, digamos assim. Mesmo em casa, porque quer dizer, se a seguir não... Mesmo em casa? Sim. Sim. Isso seria bom. Isso seria bom. A Hannah Arendt tem um livro fantástico, tem todo, enfim, muitos, mas eu gosto especialmente da condição humana. Uhum. E na condição humana ela explica uma coisa que para nós hoje em dia é estranha, que é, as pessoas agora têm mania de trabalhar. Exato. É que é uma coisa esquisitíssima, porque não era assim, nem era suposto que fosse assim. Uhum. Quando ela, enfim, é uma, obviamente que sabe e estudou grego e portanto leu os textos na origem e o que ela diz é que nós normalmente tomamos a Grécia Antiga como o paradigma da democracia, da elevação intelectual, é um bocadinho o píncaro, não é? É o momento... É o pináculo exatamente, é o pináculo enfim, da elevação intelectual e que depois foi recuperada no Renascimento, não é? E continua-nos a orientar, são os mitos gregos que estão um bocadinho na base de... Até se costuma dizer que já não se faz nada de novo desde os gregos, não é? Não se faz nada de novo, nada de novo sob o sol. Sim, e o que é que acontecia nessa altura? Então, quem podia, que eram poucos, os cidadãos, não faziam nada. Uhum. Portanto, faziam desporto e pensavam. Exato. E já não era mau. Não era nada mau. E discutiam. Esses eram os cidadãos. E é engraçado, só um pequeno parênteses, porque eu descobri isto por acaso a propósito de um texto em 2016 de ciência política, em que um autor já dizia que a probabilidade das eleições a seguir virem a ser ganhas por um outsider por causa da Big Data e da inteligência artificial era enorme. Isto foi para aí em 2016. E então ele dizia que o sistema, a democracia com assento no voto, não era lá muito boa ideia. E então ele propunha haver um sistema de tirar à sorte. Sim. Uau! E eu achei, uau! Que bela ideia! Isto é um bocadinho estranho, fui ver. Então fui lá estudar a democracia ateniense e assim. Então, e não é que não havia... a democracia era direta, não é? Não era representativa, como depois as que vieram do século XVIII, não é? Do fim do absolutismo, os Estados liberais, as constituições, não era direta dos cidadãos, mas então eles eram sorteados. Portanto, quem governava num determinado momento, não eram todos, e eram escolhidos por sorteio. Portanto, a ideia não é assim tão estranha, tão disparatada, nem sequer tão original. Isto então tinha a ver com a Hannah Arendt e tinha a ver com o facto de ela dizer, então, isso era o máximo, não é? Isso era o máximo. Depois havia atividades que tinham que ser feitas porque as pessoas precisavam, roupa, comida, coisas assim desse género.
E depois, o trabalho, aquilo que era qualificado como trabalho, era feito pelos escravos. Pois, claro. Pois. Portanto, ninguém queria trabalhar. E no século, com a Revolução Industrial, as pessoas passaram a querer trabalhar. Isto é, as pessoas passaram, não foi a querer, as pessoas passaram a precisar de trabalhar. Portanto, saíram da agricultura, entraram nas fábricas, com o desenvolvimento da Revolução Industrial. A necessidade de trabalhar estava diretamente ligada com a possibilidade da pessoa poder sobreviver, digamos assim. E então criou-se até o direito ao trabalho, não é? Portanto, o trabalho passou a ser o fulcro da questão. O que é que acontece? E voltando enfim, isto foi longo o caminho, mas a questão de nós não fazermos nada. Em princípio, se calhar não. Por isso é que surgem as ideias do rendimento universal garantido. Sim, muito interessante. Da tributação dos robôs, porque são os robôs que produzem riqueza, ou a inteligência artificial, porque depois tudo isto não quer dizer coisas diferentes. Mas pronto, vamos admitir, se são os robôs, a inteligência artificial que produz a riqueza, então deve ser tributada. Há uma série de ideias novas que estão a ser pensadas para a organização de uma sociedade em que o ser humano, idealmente, poder-se dedicar a tudo aquilo que gostava e deixaria de ter que trabalhar. É uma sociedade utilitarista, no fundo. Em que se procura aquela ideia da procura da felicidade, aqui neste caso a procura do dolce far niente. Sim. No entanto, o que é que se tem vindo a verificar? O ser humano, depois deste caminho, quando tem o dolce far niente, não sabe o que é que há de fazer com a vida. Pois. E deprime-se. E então, sim, respondendo à tua questão de há 10 minutos atrás, é complicado, porque isso também é uma coisa muito de que se fala bastante e que é muito real, que é a questão da satisfação imediata, não é? Portanto, a pessoa põe coisas, está sempre nas redes sociais, está sempre feliz, está sempre linda, toda a gente está linda, toda a gente está a comer coisas fantásticas, em sítios paradisíacos, com o sol na melhor posição, o sol posiciona, portanto, toda a gente é feliz, e quem põe a fotografia fica à espera para saber a satisfação imediata, não é? É como enfim, a mim faz lembrar as experiências que fazem com o açúcar para os ratinhos. Para eles fazerem coisas, deixam cair umas gotinhas de açúcar. E o ratinho está lá sempre a beber no açúcar. Pronto, e aqui estamos à espera de que as pessoas esperam que os likes caiam. E é este imediatismo que que consome a energia e que se calhar faz com que o tempo que a pessoa, porque tem a tal tecnologia, poderia ter para se realizar, de facto, por vezes não aconteça. E fica, muitas vezes, mais perdida, mais vazia. Também tínhamos aqui uma questão. Em tempos, muitos votaram ao fracasso o papel de entretenimento da televisão. E hoje muitos de nós poderão rir ao pensar numa televisão que recolhe as nossas microexpressões faciais para melhor detectar ou sugerir a série que melhor se adequa a nós. Aqueles que castraram a televisão em tempos, enfim, já não tiveram tempo de assistir ao insucesso das suas profecias. No entanto, nós provavelmente estaremos cá quando, por exemplo, a indústria cinematográfica, a partir da inteligência artificial, conseguir saber exatamente o tipo de cena que nos faz individualmente chorar as pedras da calçada. Sim. Como é que o ser humano se vai sair num cenário destes para o qual não tem a menor preparação de vida, nem dos antecedentes, nem de nada? Não temos. Não temos. Só uma primeira observação que isso já acontece. Portanto, e pode ser personalizado ao nível de o filme mudar instantaneamente
com as nossas reações. Uhum. Portanto, é possível, não será numa televisão normal, não é? Mas quer dizer, é possível haver histórias que estão a ser construídas à medida da emoção que a pessoa que as está a ver vai sentindo. Portanto, isto é perfeitamente possível e não será em grande escala, mas julgo que já existirá. Também já existem compositores, escritores, todas as artes já são feitas por inteligência artificial, sendo que são feitas de duas maneiras. Vamos pensar na escrita, ou na música, enfim, qualquer uma, mas tomemos uma para exemplo. Uma possibilidade é pegar na obra toda, por exemplo, de um compositor, e a inteligência artificial faz uma música ao estilo do compositor. Portanto, faz a música que o compositor teria feito se a fizesse. Certo? Certo. Faz o livro, escreve o livro que o escritor teria escrito se o escrevesse. Mas isso implica um trabalho prévio. Isto implica a inteligência artificial trabalhar volumes brutais de informação, nomeadamente ler tudo o que existe sobre... ler tudo o que a pessoa escreveu, ou ouvir toda a música, mais tudo o que existe sobre a pessoa, mais tudo... que são volumes absolutamente descomunais de informação. A informação que existe no ar, não é? É absolutamente descomunal. Portanto, isso é um modo de fazer. Outro modo de fazer é criar de base. Por exemplo, isto também é feito com as pessoas. Ao nível do reconhecimento facial, a aprendizagem automática, o tal machine learning, tem muito sucesso no reconhecimento facial. E, por exemplo, uma coisa que agora se faz é criar pessoas novas. Portanto, com base nos milhões, não é? Milhões, bilhões mesmo, bilhões. Com base nos bilhões de imagens que existem, a inteligência artificial cria pessoas novas. Isto vai entroncar um bocadinho nas fake news. Podem ser fake news com fake pessoas. Certo. Ok? Pronto. Agora, isto era ainda na parte prévia. Na questão de como é que o ser humano fica no meio disto. As opiniões, como sempre... A doutrina diverge. Mas há um livro fantástico de um astrofísico. Quando nós estamos a falar destas realidades, há algumas pessoas que se destacam muito, sempre pela multidisciplinaridade. Por exemplo, o Harari com a História e a Biologia. Este astrofísico trabalha, enfim, tal como o nome indica, com astrofísica, com física quântica também, que é outra coisa que vem aqui dar rapidez à inteligência artificial, uma rapidez absolutamente alucinante. Faz em segundos o que antes se fazia em séculos. Enfim, não em séculos, não havia computadores, quer dizer, estamos em séculos sim, mas tendo em consideração que os computadores são mais recentes. Portanto, é um salto quântico, lá está, muito grande. Mas então, chama-se, o nome é Max Tegmark, é investigador do MIT e tem um livro que está, por acaso já existe até em português, que se chama Life 3.0. E então ele, em relação a este assunto, e estamos aqui a falar de uma outra inteligência artificial. Esta parte, normalmente, enfim, é o momento em que depois as coisas tornam-se esquisitas e começam a pensar em ir buscar o colete de forças. Portanto, que então tem a ver com a inteligência artificial geral. Porque quando nós falamos de inteligência artificial, podemos estar a falar de variadíssimas coisas, de algum modo, quer dizer, se podemos fazer o contraponto de inteligência artificial, tudo o que não é biológico. Uma máquina de calcular é inteligência artificial, põe-se lá à conta e artificialmente é produzido um resultado. Inteligência artificial, no sentido da internet das coisas, é algo
é algo que tem a ver precisamente com isso, tem a ver com as máquinas, não é? As máquinas, não computadores, mas sei lá, eletrodomésticos, coisas desse estilo, fazerem coisas, terem inteligência incluída. Sim. E, portanto, por exemplo, os semáforos no âmbito de uma Smart City, os semáforos que sejam coordenados por inteligência artificial vão ter os tempos de vermelhos e verdes ajustados em função dos fluxos de tráfego. Ou de tráfego, penso que tráfego é mais correto. Portanto, isto é uma alteração que tem por base uma informação, mas depois o que se diz é: mas isso da inteligência artificial está longíssimo porque não faz o que uma pessoa faz. Pois não, ainda. Então, a inteligência artificial geral é isso, é a inteligência artificial ser semelhante, digamos assim, à inteligência humana. Pelo menos já ouvi um cientista, e isso foi numa conferência, dizer que em termos neste aspecto, a inteligência artificial geral está ao nível de uma criança de 2 anos. Ok. Que é uma coisa absolutamente alucinante. Porque se nós pensarmos no que uma criança de 2 anos faz, é absolutamente alucinante. Então, o que é que chama-lhe o Mad Max, nesse livro Life 3.0 vem construir 12 cenários para a relação entre a inteligência artificial e a humanidade. Sendo que uns são péssimos, a humanidade extingue-se, é desagradável, como dizia um professor de Oxford aqui há uns anos também numa conferência que eu achei sobre sustentabilidade, sobre o aumento da temperatura e os resultados que dava, que o aquecimento global que está à vista, não é? E ele dizia que se fosse em média mais de 6 graus, que ele era filósofo e tinha um pós-doutoramento em moral. Mas estava a falar sobre isto, nem me lembro bem porquê. Então ele dizia, mais de 6 graus, a humanidade extingue-se, o que alguns acham desagradável, porque ela foi uma inglesa. E eu, assistência! Sim! Ele está a brincar, não é? Não, está a brincar. Está a alucinar. Pronto, então desses 12 cenários, um é esse, e outro é, enfim, a escravidão, digamos assim, não é? E outro que, enfim, até parece o mais plausível, é que à partida pode-se coexistir. E ele dá um exemplo que eu acho, as metáforas são excelentes para nos ajudar a perceber estas coisas. E ele diz assim, bem, vamos partir de um princípio. Quando estamos a falar de inteligência, estamos a falar mais ou menos da mesma coisa. E isso tanto os neurocientistas biológicos, digamos assim, como os cientistas da computação, mais ou menos concordam que a inteligência é uma coisa baseada na física, é uma coisa que tem a ver com a física e que é mais ou menos vá. E então... Portanto, é aquela questão de a inteligência é a mesma, portanto, numa área ou na outra, estamos sempre a tratar do mesmo problema, mas podemos passar à frente também, não tem problema. Não tem, que isto era... as formigas! Ok. As formigas, peço desculpa, de repente foi isso. Então, o exemplo que dá, a metáfora, são as formigas. Se nós virmos um formigueiro, nós humanos, não é? Antes disso ele diz, vejam como é que os humanos tratam aqueles que consideram que têm inteligência inferior. Olhem para isso e pensem sobre o assunto. Portanto, se houver uma inteligência superior, que é isso que estamos a falar, o momento em que isso aconteceria é denominado singularidade. É um momento em que a inteligência artificial sabe mais que o total da humanidade. Enfim, há previsões sobre quando é que acontecerá,
não se prevê que seja daqui a muito tempo, mas isto é tal parte do colete de forças. E então, a primeira coisa que ele aconselha é isso. Vejam como é que o ser humano trata aqueles que considera, por exemplo, os animais, que considera que têm uma inteligência inferior. E depois dá o exemplo do formigueiro. Nós, à partida, não temos nada contra um formigueiro. Coexistimos perfeitamente, até as formigas são os bichos simpáticos, portanto, coexistimos perfeitamente com ele. Mas, se nós quisermos fazer uma construção no sítio onde o formigueiro está, nós tiramos de lá o formigueiro. E, portanto, a questão pode ser um bocadinho esta. Não pode não haver nada, especialmente em contrário, em uma embirração especial, não é? Mas pode haver algum incómodo, então afasta-se. A mais simpática é a inteligência artificial deixa-nos viver calmamente as nossas vidas, achar que somos inofensivos, autónomos e que ela não existe. Em princípio, se tudo correr bem, será assim. Okay. Pronto, sugiro. Estou muito mais animada. Sugiro esta leitura. Se gostaste do Harari, vais adorar este. E queria só dizer, o que é que acontece nestas áreas? Quando iniciei o tal programa multidisciplinar, o professor Ramada Curto, que é de História, e que era o coordenador, o coordenador do programa, disse: quando nós estamos a trabalhar em multidisciplinariedade é uma coisa muito ingrata, porque quando nós saímos do nosso campo e vamos ao campo dos outros, somos sempre ignorantes, ignorantes. E quando voltamos ao nosso campo não somos respeitados, porque os nossos não admitem que estejamos fora. E isto é um bocadinho verdade, mas quando se assume e quando se está a estudar este género de coisas, são criados até, inclusive, por exemplo, Harvard tem um centro multidisciplinar exclusivamente dedicado à internet e à sociedade. Portanto, há a noção de que é preciso criar esta multidisciplinariedade. E quando isso acontece, a riqueza inerente a esse conjunto de competências é gigantesca. Só que o que é necessário? É necessário encontrar uma linguagem comum, porque cada um tem o seu jargão. Cada um tem o seu jargão, cada um tem os seus métodos. E é por isso que surgem estes génios, como o Harari, como o Tengelmark, como o Nick Bostrom, por exemplo, que é filósofo, como o Sustain, que é jurista, que conseguem transformar numa linguagem que não deixa de ser científica, porque eles apresentam fontes e, portanto, têm subjacente a ciência que está por trás daquilo que afirmam. Mas é acessível. Permite explicar o que é que está a acontecer no mundo que nós não sabemos. E já que falamos sobre o Yuval Harari, já tivemos a oportunidade de mencionar imensas vezes, ele diz qualquer coisa como ser filósofo é provavelmente uma das melhores profissões a seguir no futuro, porque, sim, como já tínhamos falado, que a inteligência artificial não tem a vantagem, pelo menos para já, de ter uma consciência. Sim. Enfim, não estará apta a resolver dilemas éticos. Ser ético não está... isto é, se a ética não está ao alcance para já da inteligência artificial, como é que nós conseguimos construir uma inteligência artificial confiável, que de repente, como usando o exemplo que deste, de repente não decida exterminar os humanos? De algum modo, nós temos uma inteligência artificial ética. Só que o problema é que ela é ética como nós. Pois. Os problemas éticos da inteligência artificial advêm do facto dela aprender com a Big Data, com os dados que são criados pelo ser humano. E quando isso acontece, ela vai criar as ideias
que resultam da análise objetiva, absolutamente objetiva, é uma máquina, da análise objetiva que faz sobre a informação que tem. Há uma TED recente que de uma cientista e programadora, desde os 15 anos, diz ela, indiana, que se chama Kriti Sharma, que vem explicar muito bem o que é que está em causa e ela dá alguns exemplos que nos ajudam a perceber muito bem como é que a inteligência artificial não pode chegar a outras conclusões. Então, olha para as empresas e vê que uma parte substancial dos CEOs são homens. Então, a que conclusão é que pode chegar, se não que CEO, em regra, é homem, Pois. certo? Uhum. E vai vendo tudo isto nos vários aspectos da sociedade. Isto é, de algum modo, a tua pergunta não é exatamente esta. A tua pergunta era se faz escolhas éticas, não é? Se pode fazer escolhas. A inteligência artificial não pode fazer escolhas. Enfim, aqui ela tem as ideias, digamos assim, que são aquelas que as pessoas têm. Saiu agora uma notícia muito recente, desta semana, aliás, que diz que o MIT vai retirar, o MIT tinha e tem um sistema de inteligência artificial a classificar imagens, não é? Portanto, é suposto que os computadores, que os sistemas de inteligência artificial vejam cada vez melhor e classifiquem. E usou uma base, uma base gigantesca de imagens que havia com os classificadores. E então descobriu-se agora que o modo como as imagens estavam classificadas era absolutamente incrível e inadmissível. Do mais levezinho, classificavam mulheres de biquíni como prostitutas. Ui. Isto era do mais levezinho. Portanto, a notícia está disponível online, é muito recente, é agora de julho de 2020. O MIT ficou envergonhadíssimo, diz que cortou imediatamente o acesso àquela... Enfim, cortou a fonte da aprendizagem da inteligência artificial que era feita com base naquelas imagens e, enfim, pede desculpa, mas a questão é que as imagens existiam e a classificação existia e tudo isto era humano, certo? Pronto. Portanto, isto tem a ver com uma parte da questão. A outra parte é, pode ou não pode fazer escolhas éticas? Quando essa questão foi colocada com muita intensidade e até houve uma exposição que teve ao mesmo tempo conferências na Gulbenkian sobre o cérebro, o cérebro mais vasto que o céu, e uma das enfim, nem sei que lhe chamo, coisas, que estava na exposição era algo semelhante a isto que aconteceu online também do MIT, que então, a propósito dos carros autónomos, pôs online um inquérito de gente daqueles testes psicotécnicos que se faziam antigamente. Uma pessoa desta profissão, desta e desta e desta num avião, só se pode salvar uma, quem é que salva? Uma coisa assim deste género. Mas para os carros autónomos, portanto, do género, perguntas assim, o carro aproxima-se de uma passadeira e tem que escolher entre matar uma velhinha ou um jovem. É o dilema do trolley, não é? Até acho que é assim que se chama. Isso. Pronto. Isto é, qual era o objetivo? O objetivo era criar uma moralidade
para a inteligência artificial. Portanto, de algum modo, são questões éticas que estão subjacentes e pretende-se encontrar critérios relativamente objetivos, humanos, para que o sistema de inteligência artificial que esteja em causa num determinado momento, e aqui era o que estava subjacente ao carro autónomo, tome decisões que possam ser semelhantes àquelas que o humano tomaria se tivesse... Compaixão. Se tivesse... eu ia dizer ao volante. Se estivesse ao volante. Porque a decisão entre matar um jovem ou um velhinho é uma decisão que eu diria que do ponto de vista ético se calhar nunca vai ter solução. Do ponto de vista ético humano, se calhar nunca vai ter solução. Depois, como, isto é que é mais importante, como é que se pode fazer? Pode-se fazer construindo o sistema de inteligência artificial com os valores certos. E é nisso que se está a trabalhar muito a nível internacional. É nisso, por exemplo, que trabalhou com uma intensidade enorme o grupo de peritos que foi criado ao nível da União Europeia para analisar e para apresentar soluções, precisamente no âmbito da inteligência artificial e para dar sugestões. Teve como resultado até algumas sugestões muito concretas sobre como é que se poderia construir essa inteligência artificial. Por exemplo, uma pessoa que está a trabalhar nisso houve outras conferências, outro ciclo de conferências o ano passado na Culturgest sobre inteligência artificial com oradores absolutamente extraordinários, e uma das pessoas que faz parte desse grupo de peritos é a professora Virginia Dignum, que é da ciência da computação, e portanto o que ela diz é que é perfeitamente possível, isto é possível, portanto é possível os sistemas de inteligência artificial serem construídos de raiz, eu diria quase que fisicamente, com as regras adequadas inseridas no próprio sistema. E isto é bom. É bom saber que poderá ser assim. Okay. Este caminho é um caminho difícil. O que se fala-se de uma inteligência artificial confiável. Agora já se fala em responsável, sendo que o sentido é, primeiro, legal, portanto, uma inteligência artificial que cumpra o que legalmente está estabelecido, e num nível acima, ao lado, enfim, diferente, ética. Portanto, estas duas coisas. E terceiro ponto, robusta. O ser robusta tem a ver com o ser resistente a ataques externos. Hackers, por exemplo. Portanto, não adianta se ela for excelente e for muito frágil desse ponto de vista. Depois, o que é preciso também? É preciso que seja transparente, isto é, que se consiga perceber que os humanos, na maneira como pensam, consigam perceber o que faz a inteligência artificial. Agora já se está a caminhar nesse sentido, mas as redes neurais funcionavam naquilo que se chamavam black boxes, davam resultados que eram muito precisos, mas completamente inexplicáveis. Okay. Então o grande esforço, um dos grandes esforços neste momento ao nível da inteligência artificial tem sido balançar tentar não diminuir a precisão que se consegue obter com a inteligência artificial, mas torná-la transparente, perceber-se como é que chegou àquele resultado. E o caminho está a ser bastante bom. E julgo que é isto.
Então, para terminar, antes de passarmos à nossa segunda parte do podcast, já foi mencionado várias vezes como a internet e a tecnologia têm alterado a forma como vivemos e consumimos. Podemos então afirmar que a inteligência artificial opera no direito do consumo e o que é que está a mudar? Sim. Sim. E também sim. A inteligência, eu julgo que nesta altura já fica, já não há dúvidas, penso eu, que a inteligência artificial está subjacente a tudo. E uma das coisas que nós humanos fazemos muito é consumir. E cada vez mais consumimos com recurso ao smartphone, não é? Ou a dispositivos móveis que contêm a internet e cada vez mais, e então agora com a pandemia isso intensificou-se muito, consumimos online, não é? Portanto, consumimos de um modo digital. Por isso, cada vez mais consumimos no ambiente em que a inteligência artificial está a operar. Portanto, uma parte muito substancial daquilo que nós, enquanto consumidores, fazemo-lo no âmbito da inteligência artificial. Especificamente em relação ao direito do consumo, e agora, enfim, mais jurídico, digamos assim, eu tenho pensado especialmente em duas ou três áreas. A primeira tem a ver com os chatbots. Os chatbots são sistemas de inteligência artificial, robôs, não é? Mais ou menos. O bot vem de robô. São sistemas de inteligência artificial que reproduzem linguagem natural. E estão já a ser muito utilizados em, por exemplo, apoio ao cliente, nos centros para os quais se liga a pedir informação, mas as operadoras também usam muito. As operadoras usam imenso, portanto, nos call centers, de um modo geral, já há call centers só que não têm pessoas, portanto, é só inteligência artificial, são só chatbots que respondem. E respondem já com o nível, a linguagem natural está a evoluir tanto que já se distingue, já se vai quase não distinguindo da humana. E isto significa que ao nível do cumprimento dos deveres de informação, isto vai colocar questões extremamente difíceis ao direito do consumo, porque a probabilidade dos deveres pré-contratuais de informação e o direito do consumo assenta muito nos deveres, enfim. No direito à informação? Embora isso tenha a ver com a sociedade de consumo dos anos 50, do século passado, 50, 70, em que se sabia que o consumidor era um ser racional que tomava decisões, não é? A economia esclarecidas, porque eram essas as teorias económicas que estavam em vigor. Hoje em dia não é nada assim. Hoje em dia o que está em cima da mesa há um Nobel de 2002, há um Nobel de 2017 que vêm falar na economia comportamental e, portanto, vêm dizer que não são racionais as decisões que nós tomamos. Portanto, nós temos um direito do consumo que assenta na informação do consumidor para que o consumidor tome decisões racionais, quando sabemos já que não é assim que as coisas funcionam. Mas isto é um pequeno parênteses. Voltando ao cumprimento dos deveres de informação, portanto, uma parte substancial do direito do consumo ou da proteção dos consumidores, como normalmente do inglês resulta, este é um ponto fundamental. E do incumprimento destes deveres de informação resulta
resultam uma série de consequências de vária ordem. Mas resulta também a formação da vontade de contratar. Certo? Certo. Pronto. E isto vai ser feito por uma máquina. Pois. E a questão que se coloca é, não tendo a máquina vontade, não produzindo a máquina declarações negociais, então com quem é que a pessoa está a contratar? Claro. E que contrato é que dali resulta? Portanto, eu penso que esta é uma área. Depois a outra, ainda no âmbito do contrato, é durante a vigência ou no fim do contrato, e tem a ver com as reclamações. As reclamações é uma das áreas que mais está a ser automatizada, porque é muito fácil automatizar. As reclamações são quase todas, são muito semelhantes, é muito fácil tipificar, digamos assim, standardizar. As reclamações são bastante parecidas, os danos são muitas vezes semelhantes, a indemnização, o valor da indemnização também Foge muito, sim. é facilmente determinável e, portanto, começam a existir sistemas automáticos de inteligência artificial a fazer a gestão de reclamações. E isto tem diretamente a ver com o coração, digamos assim, penso eu, do direito do consumo. A outra área é a publicidade. Certo. É a publicidade. Publicidade, primeiro, personalizada, todos a sentimos em todos os momentos e ad nauseam, não é? Já ninguém aguenta. Por um lado, portanto, a personalizada. Por outro lado, a massificada, se pensarmos em redes sociais, massificada, mas com alguma chancela pessoal, porque é o A que envia ao B, ou que publica, ou, portanto, há ali uma confiança por causa da pessoa, que dá uma credibilidade diferente do que se for tudo na televisão ou no meio de comunicação social clássico. E depois, ainda relacionado com os chatbots, a publicidade interativa, não é? Quer dizer, eu posso estar a conversar e estão-me a ser apresentados produtos. Isso ainda é publicidade? Ponto 1. É a mesma coisa que eu estar a falar com uma pessoa na loja, não é? Com um colaborador da loja que me explica que temos aqui isto e isto, não é? Claro. Ainda é, provavelmente em parte sim, dependendo. Aí tem que ser visto no concreto, mas pode ser ou não ser. E é uma coisa completamente diferente, não é? Por fim, e eu acho que é a área que tem levantado, que tem sido mais tratada e principalmente a propósito dos veículos autónomos, é a da responsabilidade do produtor. Isto é, quem é que vai ser responsável? Vamos imaginar um automóvel autónomo, sem condutor, que é guiado por inteligência artificial e que causa um acidente. A culpa é de quem fabricou o carro. Também se fala dos programadores, não é? Exatamente, é de quem programou o software, sendo que, quando nós estamos a falar de inteligência artificial quando estamos a falar de machine learning, de aprendizagem automática, o que o programador programou pode ser bastante diferente do resultado que vem a existir. Certo. Por exemplo, o Go, a vitória do sistema de inteligência artificial naquele jogo chinês, que era o mais complexo do mundo. Não sei se... Não. Pronto. Então é assim, a máquina venceu o homem no xadrez há muitos anos, ok? Com base num sistema que foi... analisou todas as jogadas que alguma vez tinham sido registadas sobre o xadrez. Portanto, ficou com mais informação do que o próprio do jogador, mesmo que o melhor do mundo. Portanto, foi este o sistema. O Go é um jogo tão complexo, e é tão importante que é considerado como estando quase como sendo uma das bases da cultura chinesa e permite
uma infinidade de jogadas possíveis. E então, como é que o sistema de inteligência artificial aprendeu a jogar? Disseram qual era o objetivo. O objetivo é ganhar. E então ele jogou consigo próprio e aprendeu. Assim não ganho. Então vou experimentar de outra maneira. Assim não ganho. Vou experimentar de outra maneira. Assim não ganho. Vou experimentar de outra maneira. E num instantinho, e foi realmente num instantinho, aprendeu e ganhou. São dois sistemas completamente diferentes. Este é efetivamente de autoaprendizagem. Porque o que é que se diz? O jogo joga-se assim e o objetivo é ganhar. Certo? O que é que se passa aqui no meio? Não se sabe. Isto para dizer o quê? Que a ideia de haver um programador que faz o que quer que seja e um resultado fica aqui um bocadinho afastável. E portanto eu acho que esta área quem é o produtor em primeiro lugar e havendo um dano, a quem é que se imputa a responsabilidade por esse dano, é uma área também que do ponto de vista jurídico vai precisar de grande estudo e de grande desenvolvimento. Paulo, então muito obrigada por este tão ímpar contributo e por isso é a altura então de passarmos à segunda parte do nosso programa com uma série de perguntas pessoais que devem ser respondidas de forma rápida e curta. Enfim, um momento muito difícil para juristas. Vamos a isto? Vamos. Direito ao silêncio. Uma rubrica com questões de especial complexidade. Paula, qual é que é o teu artigo preferido do Código Civil? Abuso de direito, 334. Porquê? Porque eu tenho um bocadinho a impressão de que quando tudo o resto falha, nós podemos ir ao abuso de direito. Tem sido, ao longo da história, tem permitido que o direito evolua no sentido da justiça. E por isso eu acho que nestes tempos, e a boa-fé em geral, a boa-fé objetiva em geral, mas destacaria aqui o 334, efetivamente. Muito bem. Uma resposta, penso que inédita neste podcast. Das duas, uma. Comprar online ou comprar em loja física? Eu iria para a terceira, não comprar. Ok, perfeito. Preferia não comprar. Okay. A ter que comprar, em princípio, pesquisar online, comprar numa loja física. E se fosses legislador por um dia e só tivessem a certeza da sua aprovação, que norma criarias? Eu acho que vou dizer uma coisa um bocadinho esquisita. Ótimo, queremos coisas esquisitas. Mas eu gostava que fosse aprovada uma norma que obrigasse a ponderar o resultado da interpretação teleológica e atualista da aplicação da legislação ao caso concreto. E isto porquê? Porque tenho a impressão, se calhar errada e se calhar injusta, mas tenho a impressão de que muitas vezes temos um direito tipo lista de compras e vamos escolher esta norma ou esta norma ou esta norma e vamos aplicá-la. E o resultado que aquilo vai dar é um resultado extremamente estranho. O que eu me lembro mais próximo foi uma situação muito discutida durante a pandemia e que teve a ver com a medição da febre aos trabalhadores. Naturalmente que é um dado sensível, não há dúvida, por via do Regulamento Geral de Proteção de Dados, é um dado de saúde, é um dado sensível. Havendo registros à base de dados sobre um dado sensível. Agora, o legislador, e neste caso o legislador comunitário, quando fez o regulamento, isto é pensar, não é? O fim, a interpretação teleológica e atualista tem em conta o fim e tem em conta o contexto, digamos assim, atual.
será que o legislador, se tivesse pensado naquela situação, quereria aquele resultado? Quereria que as pessoas não tivessem a temperatura medida para que não ficasse num registro, isto é, tenho a impressão que às vezes, se simplesmente pegarmos em normas e as subsumirmos, ou subsumirmos o caso concreto na norma, sem ter em conta o sistema, a interpretação teleológica e a atualidade, o resultado pode não ser famoso. Portanto, gostava que, embora isto seja uma coisa efetivamente estranha, tenho dúvidas quanto à legitimidade, quanto à eficácia, quanto à possibilidade desta norma existir, mas se fosse possível, acho que sim, que era isto. Muito bem. Petição. Preferias que todas as regras de direito de consumo fossem revogadas ou que nunca mais se aprovasse nenhuma norma nova nesta área? Que nunca mais se aprovasse, nem nesta nem noutra. A sério? A Imaginava sério. uma resposta diferente. A sério, eu acho que há legislação a mais. Ok. Eu acho que há um excesso absolutamente descomunal de legislação. E acho que há um déficit enorme de aplicação. Ok. Não é bem o caso do direito do consumo, porque felizmente tem arbitragem e acaba por haver a possibilidade de efetivamente levar ao sistema judicial ou alternativo de resolução de litígios e de haver... É uma exceção, diria. É uma exceção. Sim. Mas acho que devia haver mais aplicação. E quando nós vamos ver a jurisprudência, a maior parte das vezes a legislação específica que existe sobre determinados temas não é aplicada. É simplesmente aplicada à legislação geral, porque não há possibilidade de conhecer, muitas vezes nem os especialistas de determinadas áreas conseguem conhecer toda Só mesmo com inteligência artificial. Aí não falha. E é provável que vai acontecer. Claro, e pronto, e se for para o bem, perfeito. Se for para o bem, perfeito. Qual é o mito do direito do consumo que mais tens de esclarecer em jantares de família? Eu não falo de direito do consumo nem de nada profissional em jantares de família. Segunda resposta deste género no podcast. Exato. No entanto, há um mito que eu acho que é muito perigoso e já foi aqui tocado ao longo da nossa conversa, que é o mito do consumidor informado. Já há muitos anos que eu luto por isto e escrevo, tento escrever, porque as ficções são muito perigosas. As ficções são perigosas. E ficcionar que um consumidor informado é um consumidor protegido é uma coisa que, do meu ponto de vista, é muito perigoso. E, portanto, este mito de que um consumidor informado é um consumidor protegido, eu, não em jantares de família, mas em todas as outras ocasiões, sempre que posso, eu falo e tento dizer que não é assim. É uma boa escolha. Realmente, não, é verdade, não tenho mais nada a acrescentar quanto a isso, de facto. Se tivesses de abdicar para sempre de um serviço público essencial, qual é que seria? Para sempre é muito tempo. Mas eu tive a olhar para eles e eu acho que seria o gás, porque o que é feito com gás é possível fazer, por exemplo, com eletricidade. Pareceu-me que era o que mais podia ser, ter um sucedâneo, digamos assim. Mais fungível. Isso. Muito bem. E já alguma vez escreveste num livro de reclamações? Quando era nova. É válido. Já escrevi num livro de reclamações físico. Já. Ainda não experimentei o eletrónico. Tenho a impressão, não é a impressão, sei que, com exceções, como tudo acontece, enfim, como todas as regras, há sempre exceções, mas de um modo geral, as reclamações que não são feitas num livro de reclamações são mais ricas,
porque muitas vezes a reclamação feita no livro de reclamações é muito muito emotiva. É muito emotiva. Foram antipáticos para mim, não me atenderam bem, isto é, às vezes afasta-se um bocadinho do fulcro da questão e atém-se mais à emoção que naquele momento a pessoa está a sentir. Tenho visto online, não tenho usado, mas tenho visto online que os sites agora apresentam muitas vezes a possibilidade da pessoa dizer em muito poucas linhas, 10 linhas, o que é que pretende. Isso eu acho que é uma coisa positiva. Portanto, enfim, Straight sim, to the point. mas já não há muito tempo, e acho que esse forçar o reclamante a explicar com clareza qual é o ponto que efetivamente o incomoda, é uma coisa importante. E para finalizar, que personalidade é que gostarias de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast? Posso ter duas? Que sim! Então é assim, uma é a professora Virginia Dignum. A professora, como eu já tive a oportunidade de dizer ao longo da conversa, foi membro, e digo foi porque acabou, do grupo de peritos para a inteligência artificial da União Europeia, e é agora fundadora do All AI, que com mais duas outras cientistas, e embora tenha um nome que não é português, ela é portuguesa. Ok. Ela é portuguesa. E portanto, é a única portuguesa, é a única presença portuguesa, foi a única presença portuguesa nesse grupo de peritos. Ela vem das ciências da computação e tem dedicado, não sei se toda a vida, mas pelo menos os últimos muitos anos, a tentar construir, a ajudar a construir uma inteligência artificial confiável, robusta, e portanto uma das pessoas que eu gostaria de indicar é ela. É um motivo para mim de grande orgulho, é portuguesa, e orgulho por isso, e orgulho e esperança, porque ela acredita que é possível e está com as mãos na massa, com os melhores no mundo, a tentar que seja possível. E isso é muito bom. Muito bem. A segunda pessoa é uma pessoa que me parece também extraordinária, e aqui o meu critério é a multidisciplinariedade, que inclui o direito. Então, é o professor João Valente Cordeiro, que é professor da Escola Nacional de Saúde Pública, e a formação dele em bioquímica, e investigou nos melhores laboratórios do Reino Unido a cura para o cancro durante 10 anos. Portanto, esta é a formação de base dele. Depois enquanto isto, as questões éticas começaram a colocar-se-lhe com muita intensidade, e dedicou-se muito à ética, e é o professor que dá, no âmbito da Escola Doutoral da Nova, é o professor que dá, não sei se sabe o que é a Escola Doutoral? Sim, ok. Que dá a disciplina de Ética. E, enquanto isto, foi fazer um curso de Direito. Muito bem. E, portanto, fez uma licenciatura em Direito, e neste momento exerce advocacia. E por isso parece-me que é uma pessoa que combina aqui uma série de fatores que são raros, são muito raros. É um excelente orador também, e acho que no fundo mostra que é possível juntar a biologia, a ética e o direito de uma maneira bastante harmoniosa. Muito bem, dúvidas houvesse, não era? Paula, muito obrigada, foi sem dúvida um episódio incrível. E chegamos ao final de mais... Imagino que falei muitíssimo mais do que seria suposto. O suficiente. E chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast.
muito obrigada a todos os ouvintes. Já sabem, podem enviar-nos as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.unl.pt e seguir-nos nas redes sociais para mais conteúdo sobre direito do consumo. No próximo episódio teremos connosco Antonino Serra Cambaceres, Advocacy Manager da Consumers International. Não podem perder. Até ao próximo episódio.